Por volta do ano 95 depois de Cristo, começaram a ser descritos os sinais do fim do mundo pela versão cristã. De acordo com essa visão, o fim dos tempos iniciaria com a chegada do Anticristo, que é a personificação de tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de Jesus. Após isso, trombetas tocadas por anjos marcam o começo de um terror na terra. Chuva de pedras e fogo atingem o solo, queimando todas as árvores e a vegetação. O mar não carrega mais águas, mas sangue, e muito desencarne se segue. O sol é ofuscado, perde o seu brilho, e a escuridão reina sobre o planeta, que é tomado por guerras, misérias e morte. Tempestades e terremotos assolam também a superfície da Terra e a população busca refúgio em cavernas e montanhas. E essas guerras e acontecimentos não são apenas na matéria, mas também nas zonas astrais inferiores. Então, após muitos meses de devastação, é hora do juízo final. As narrativas sobre o fim dos tempos trouxe desde sempre um terror às pessoas. Afinal, morrer é um dos maiores medos da humanidade. A morte é a representação do fim, e términos são experiências que, no geral, não lidamos muito bem. Trazem uma certa dor e sofrimento, seja pela perda de um ente querido, o término de um relacionamento, a perda de uma boa oportunidade, de um campeonato pelo time do coração e até mesmo o fim de uma viagem muito desejada. Tudo isso causa, de fato, uma espécie de sofrimento. A questão é: quem aqui já se sentiu intrigado pelo mistério do Apocalipse? E se o Apocalipse não fosse apenas um fim, mas também um novo começo? Qual o significado espiritual profundo por trás da ideia do Apocalipse? Isso é o que nós veremos no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Hélio Gabriel, sou professor, mentor de meditação e de temas espirituais. Muito bem, vamos lá. O tema do fim do mundo sempre esteve presente nas grandes culturas do planeta, e cada uma delas acreditava que esse episódio seria de uma determinada forma. De acordo com as escrituras hindus, por exemplo, existe o Kali Yuga, que é o período final de um ciclo de 4 etapas que o mundo atravessa e que, pela visão hindu, nós estamos vivenciando essa última fase agora. E segundo escrituras como o Mahabharata e o Bhagavata Purana, o Kali Yuga consiste numa era crescente de degradação humana, cultural, moral, social, ambiental e espiritual. Essa fase é simbolicamente referida como a Idade das Trevas, já que marca um grande afastamento das pessoas em relação ao sagrado. Entre as profecias descritas, cita-se que nesse período a riqueza será considerada a grande medida de força. Governantes matarão mulheres e crianças, e bárbaros serão encarregados de espalhar pragas, fomes, doenças, mentiras, falsas religiões e grandes secas. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. E no final, todo mundo morre, mas quando isso acontecer, o ciclo recomeça com o período chamado de Satya Yuga, a Era de Ouro, quando a Terra será habitada apenas pelos justos e as pessoas viverão por 10.000 anos. As tradições nórdicas também descrevem o fim do mundo como o crepúsculo dos deuses, também conhecido como Ragnarok, que é uma série de eventos apocalípticos que marcam o fim do mundo. O Ragnarok começaria com um longo inverno de 3 anos, culminando numa guerra de gigantes de gelo e de fogo, se unindo para lutar contra os deuses numa batalha final que destrói o planeta e por fim fica completamente submerso em água. Segundo essa narrativa, depois do fim, o mundo ainda ressurge através dos deuses aliados de 2 sobreviventes humanos que começam a repovoar toda a Terra. Essa versão, inclusive, dentro de algumas vertentes esotéricas, tem ainda alguma relação com o final da Era de Atlântida, que foi a civilização humana anterior à nossa, e que nesse caso, após um desequilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento moral dessa civilização atlante, eles teriam travado guerras de proporções globais, desencadeando grandes cataclismas no planeta, como enormes terremotos, que por fim fizeram com que o continente inteiro afundasse, ficando aí sim submerso em água. Embora comumente se associe o Apocalipse ao fim do mundo, um não tem necessariamente relação com o outro.
Mas por que essa associação acontece? E o que significa realmente o Apocalipse? Bem, a resposta para a primeira pergunta é que o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, traz uma série de revelações sobre o fim dos tempos. Assim, a conexão da palavra Apocalipse com o fim do mundo acabou sendo muito natural. Mas a palavra Apocalipse em si, que tem origem no grego, nada mais significa do que revelação, ou também descoberta. Ou seja, qualquer tipo de revelação de algo antes oculto ou de descobrir o que se está escondido pode ser chamado de Apocalipse. Num sentido espiritual profundo, quando a consciência percebe uma nova realidade, significa que ela está vivenciando e vivenciou um apocalipse, uma vez que ela teve uma nova revelação. E nesse ponto, é possível também nós criarmos a associação de apocalipse com o fim do mundo. Pela seguinte razão, veja só. Quando se percebe a vida de uma determinada forma, essa percepção está baseada num entendimento, numa concepção de mundo. Porém, ao entrar em contato com uma nova descoberta sobre a vida, a consciência se expande e internaliza uma outra concepção, que agora é um pouco mais complexa, um pouco mais abrangente. Logo, os nossos pensamentos e percepções sobre a realidade também se transformam, também se expandem. E essa expansão, representa o fim do mundo para a visão baseada na concepção anterior. E esse ciclo, a partir de novas revelações, ou seja, de novos apocalipses, se repetem várias e várias vezes ao longo da vida. Talvez até mesmo esse vídeo para você seja um apocalipse. Mesmo que a sua crença em relação ao fim do mundo seja como a da versão cristã, hindu ou da formulação nórdica, ainda assim, sempre há um novo começo. O fim, na verdade, é apenas de um capítulo e não da história toda. É como dormir e acordar. Uma etapa se encerra para outra iniciar. Assim sendo, nós vivenciamos e ainda iremos vivenciar muitos apocalipses, muitas revelações, muitos fins e muitos começos. Para você que quer aprofundar os estudos dos temas espirituais e avançar no seu desenvolvimento espiritual, conheça a Comunidade da Ação, o nosso espaço online de estudos, práticas e desenvolvimento espiritual. Aulas ao vivo, aulas gravadas, aulas de meditação ao vivo todos os dias e muito mais. Para mais informações, acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado.